Amados irmãos, boa noite. Que prazer a gente poder se reunir novamente para meditar na palavra do Senhor. Que em nome de Jesus, Deus os abençoe e que essa palavra venha trazer alegria, venha trazer satisfação e edificação espiritual para as nossas almas. Vamos orar. Pai eterno, eu te louvo, te exalto e te agradeço por mais uma vez nos reunirmos em teu nome para meditar na tua santa palavra e suplicar, ó Pai, que o teu Santo Espírito venha nos esclarecer, que o teu Santo Espírito venha trazer a mensagem do Senhor para cada um de nós. Em nome de Jesus, eu te suplico e desde já te agradeço. Amém. Irmãos, eu vou ler aqui um texto, um versículo só, na primeira epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, versículo 15, que diz assim: Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Amém? Irmãos, esse texto aqui está falando claramente que Jesus veio ao mundo para buscar e salvar os pecadores, aqueles que o aceitam como Senhor e Salvador. E o apóstolo Paulo, ele se coloca como principal. Então essa é a mensagem central. Sabemos que tudo que Jesus fez foi para a glória do Pai, para a glória de Deus que está acima de tudo. Mas no sentido terreno, a principal missão foi salvar os pecadores, dos quais nós somos os principais. Nós temos que falar como Paulo, nós somos também os principais. Então essa palavra é fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais nós somos os principais. E ele se deu naquela cruz, ele morreu naquela cruz, para que isso se tornasse possível para cada um de nós. Mas aí eu quero lançar uma pergunta. E se Jesus não tivesse morrido por nós, hein? E se Jesus não tivesse morrido? O que seria de nós? Nós sempre falamos que ele morreu, ele se deu naquela cruz, falamos que ele foi sepultado, falamos que ele ressuscitou, glória a Deus, porque tudo isso aconteceu. Mas e se Jesus não tivesse morrido? Vocês lembram que antes de Jesus se entregar na cruz, alguns gregos procuraram Jesus. Alguns gregos talvez estavam querendo tirar Jesus ali de Jerusalém, levar lá para Decápolis, ou levar lá para Atenas, como que querendo livrar a pele de Jesus e de repente levar Jesus para um outro lugar onde ele seria benquisto, onde ele seria admirado, onde ele seria bem recebido. Mas Jesus não, Jesus de maneira célere, ele marchou para Jerusalém, marchou para o Calvário para morrer em nosso lugar. Mas se ele não tivesse morrido, então eu quero apresentar aqui 5 situações que ocorreriam se Jesus não tivesse morrido em nosso lugar. Em primeiro lugar, se Jesus não tivesse morrido em nosso lugar, nós não teríamos um sacrifício expiatório perfeito, um sacrifício que nos redimiria totalmente dos nossos pecados para reatar a nossa comunhão com o Pai. Hebreus, capítulo 10, versículo 10, 12 e 14, fala desse sacrifício perfeito que nós não teríamos se Jesus não tivesse morrido. Diz assim: nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus.
porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Perceberam aí, irmãos? O sacrifício foi tão perfeito que ele não precisou ser repetido. Um sacrifício tão perfeito que foi feito uma vez por todas, para sempre, satisfazendo a justiça de Deus, satisfazendo a santidade de Deus e por isso garantindo a nossa perfeita salvação. Nós vemos também, capítulo 9 de Hebreus, versículos 11, 12, 14 e 28, diz assim: quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. E assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Irmãos, um sacrifício tão perfeito, não precisa ser repetido, para sempre, trazendo eterna redenção. Um sacrifício tão perfeito, sem mácula, puro, um sacrifício tão perfeito que satisfez todas as exigências espirituais de Deus, agradando, satisfazendo a justiça divina. Esse sacrifício, ele nos traz a comunhão plena com o nosso Pai Celestial. E ainda diz que nós agora o aguardamos pela segunda vez para a redenção final, para a redenção plena. Como diz aqui, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Você tem certeza que você já faz parte dessas bênçãos? Você já está firmado, já está garantido nessas bênçãos? Se Jesus não tivesse morrido, você jamais teria essa certeza. Eu jamais teria essa certeza. Eu jamais estaria esperando a segunda vinda de Jesus para tomar posse dessa salvação eterna. Então, se Jesus não tivesse morrido, não haveria esse sacrifício perfeito. Em segundo lugar, se Jesus não tivesse morrido, nós não teríamos o exemplo perfeito de obediência. Se a gente quer se espelhar em alguém, no sentido de obediência a Deus, o que é obedecer a Deus, a gente tem que se espelhar em Jesus. Jesus morreu naquela cruz para nos dar a prova de uma obediência perfeita a Deus. Hebreus 5, versículo 8 e 9, diz assim: embora sendo filho, o Filho de Deus, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação, salvação eterna, para todos os que lhe obedecem. Amém? E também Filipenses, capítulo 2, versículos 5 a 8. Tende em vós mesmos o sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. E reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz.
Então, se Jesus não tivesse morrido naquela cruz, ele não teria sido obediente. Se Jesus não tivesse morrido naquela cruz, ele não seria o exemplo perfeito de obediência para nós. Mas ao morrer naquela cruz, ele nos mostrou a obediência perfeita, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Então ele se esvaziou, ele se humilhou, ele veio até nós, ele cumpriu todo o plano de Deus, toda a vontade de Deus, foi sempre obediente, e ele, em chave de ouro, com chave de ouro, ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso ele se tornou autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Olha só, ele obedeceu, exemplo perfeito de obediência, e agora ele é autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Então agora nós temos um modelo perfeito de obediência a Jesus. Temos que obedecê-lo agora. Assim como ele obedeceu, nós temos que obedecer também. E por isso ele se torna autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Então, se Jesus não tivesse morrido, ele não tivesse morrido naquela cruz, nós não teríamos esse exemplo perfeito de obediência. Porque um ser humano comum, por mais que ele tente ser obediente a Deus, sendo cristão, amando a Jesus, por mais que ele tente ser obediente, ele não vai alcançar essa obediência perfeita. E Jesus, ele se tornou o exemplo perfeito de obediência. Em terceiro lugar, se Jesus não tivesse morrido naquela cruz, não haveria frutos do seu trabalho. O seu trabalho não teria produzido frutos. E nós temos aqui exemplo na Bíblia, nós temos uma demonstração aqui na Bíblia, em João 12, 23, 24, vocês lembram quando eu falei que alguns gregos procuraram Jesus, talvez até para levar Jesus para a Grécia, para Atenas, para Decápolis, e lá ele ser valorizado? Aí Jesus fez pé firme: não, meu caminho é o caminho da cruz. Foi Jesus que abriu o caminho do céu, não há outro meio de ir. Nunca irei entrar no celeste lar se o caminho da cruz errar. Jesus não errou o caminho da cruz. O seu destino era o caminho da cruz, era Jerusalém, o Calvário, o Gólgota, o caminho da cruz. Então, quando ele soube que alguns gregos o estavam procurando, ele respondeu a Filipe e a André. Ele disse assim, João 12, versículos 23 e 24. Respondeu-lhe Jesus: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Então ele sabia, ele tinha que morrer como grão de trigo. Ele tinha que morrer para produzir muito fruto. Porque se ele não morresse, ficaria ele só. Mas ao morrer, ele produziu muito fruto. Então ele mesmo já havia profetizado isso, que teria que acontecer para ele produzir muito fruto ou muitos frutos. Isso também estava profetizado lá no profeta Isaías, lá no livro de Isaías. Eu vou ler aqui Isaías 53, de 7 a 11. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro. E como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma, e ficará satisfeito. O meu servo justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos,
porque as iniquidades deles levará sobre si. Amém? Então aqui o próprio profeta Isaías já profetizando, movido pelo Espírito Santo, que o Filho de Deus, o Cristo, o Messias, ia sofrer tudo isso e ia morrer para pagar o preço do nosso pecado, mas depois ele veria o fruto do seu penoso trabalho e ficaria satisfeito. Então, se Jesus não tivesse morrido naquela cruz, não haveria frutos de salvação, de redenção, de vidas transformadas, de vidas salvas, não é? De novas criaturas. E assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Isso é fruto do trabalho do Senhor, a igreja crescendo, o reino de Deus se espalhando pelo mundo, florescendo em meio ao mundo, e todos nós aguardando a redenção final, a volta gloriosa do Senhor. Tudo é fruto do seu penoso trabalho, da sua morte expiatória, como ele mesmo havia dito. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Então, se Jesus não tivesse morrido, não haveria frutos do seu trabalho. Quarto lugar, se Jesus não tivesse morrido naquela cruz, não haveria igreja. Não haveria igreja. Isso é algo muito sério, né? Não estaríamos nos reunindo, não estaríamos louvando a Deus, não haveria ninguém convertido, ninguém conheceria o Evangelho, não haveria nada. É por isso que o apóstolo Paulo ele fala lá em 1 Coríntios 15, quando ele fala, se Cristo não morreu, se ele não ressuscitou, vã é a nossa fé, vã é a nossa pregação. Mas ele morreu e ressuscitou. Então nós temos uma fé autêntica e pregamos esse evangelho da salvação. A igreja está espalhada no mundo inteiro porque ele morreu naquela cruz. Porque ele pagou o preço dos nossos pecados. Nada teria acontecido se ele não tivesse morrido naquela cruz. Não haveria ressurreição se ele não tivesse morrido naquela cruz. Não haveria o dia do Senhor, não haveria o domingo, um dia como hoje. Não estaríamos anunciando o Evangelho, não haveria o conforto da palavra. Não haveria igreja, não haveria igreja. Efésios 5, 25 a 27 diz: Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Olha aí. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, se entregou àquela cruz, ele se entregou aos braços daquela cruz, morreu naquela cruz para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Então ele por amor, ele se deu àquela cruz. Ele se entregou aos braços da cruz, morreu naquela cruz, porque amou a igreja, para agora apresentá-la santificada, purificada, gloriosa, sem mácula, nem ruga, santa e sem defeito. Então, se Jesus não tivesse morrido naquela cruz, não haveria igreja. Nada disso aconteceria. Então é algo muito sério, irmãos. Às vezes a gente fala tanto dos resultados da morte de Jesus na cruz. A gente fala tanto dos resultados da ressurreição de Jesus Cristo. Sabemos que Jesus morreu na cruz para a nossa redenção, e ele ressuscitou para a nossa justificação. Sabemos de tudo isso. Mas agora nós estamos falando no sentido invertido. E se ele não tivesse morrido, olha só, às vezes a gente não pensa nisso, né? Então a gente tem tantas benesses, tantas bênçãos, tantas dádivas de Deus, porque tudo aconteceu. E se não tivesse acontecido? Estaríamos sem Deus e sem esperança nesse mundo. Sem fé, sem salvação. Estaríamos andando a passos largos, de maneira solene, rumo ao abismo, à perdição eterna. Graças a Deus que Jesus morreu
naquela cruz por mim, por você, por todos nós. Por isso existe a igreja, que é o corpo de Cristo. E em quinto lugar, irmãos, para a gente completar aqui a mensagem do Senhor para os nossos corações, se Jesus não tivesse morrido naquela cruz, não haveria a expressão do seu grande amor. Eu gosto muito de uma frase que diz assim, essa frase me toca muito, eu até muitas vezes me emociono com essa frase. Ela diz assim: não foram os pregos que prenderam Jesus naquela cruz, mas foi o seu grande amor por nós. É profundo, né? Não foram os pregos que prenderam Jesus naquela cruz, mas foi o seu grande amor pela sua noiva, pela sua igreja. Se Jesus não tivesse morrido naquela cruz, não haveria a expressão de seu grande amor. Porque João 3,16 diz: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E também João 15, versículos 12 e 13, disse Jesus: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. E para completar, o que diz aqui o apóstolo Paulo em Gálatas 2, versículo 20. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Olha aqui, que declaração de amor também do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo está dando uma declaração de amor a Jesus, porque o apóstolo Paulo está como que dizendo: olha, ele me amou, ele me ama, eu o amo também. Ele me amou e eu quero expressar o meu amor a ele também. Então ele diz: não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então eu quero amá-lo também e quero me entregar a ele também. E Jesus disse: ninguém tem maior amor do que este, de dar a própria vida em favor dos seus amigos. Se Jesus não tivesse morrido naquela cruz, não haveria expressão, a expressão maravilhosa, grandiosa, sem fim, do seu grande amor. Por isso, irmãos, você sente esse amor de Deus na sua vida? No seu coração? Esse amor de Deus te toca, te emociona, te sensibiliza? Se Jesus não tivesse morrido naquela cruz, talvez você estaria vivendo aí num ódio constante, num desamor constante, estaria vivendo só resmungando, só se lamuriando, só em contendas, estaria vivendo só com sentimentos amargos no coração. Esse amor de Jesus, esse amor de Deus toca a sua alma. Esse amor de Deus se sensibiliza o teu coração. Se Jesus não tivesse morrido naquela cruz, essa expressão maior do amor de Deus não teria se manifestado a nós. Então, faça das palavras do apóstolo Paulo as suas palavras também. Retribua esse amor de Deus, que amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Retribua esse amor de Deus quando Jesus fala: ninguém tem maior amor do que este, de dar a sua própria vida em favor dos seus amigos. Retribua esse amor de Deus com as palavras do apóstolo Paulo. Eu agora, tão tocado por esse amor, tão sensibilizado por esse amor, tão feliz com esse amor, não sou eu mais quem vivo, agora é Cristo que vive através de mim. Ele vive em mim, Ele vive em meu coração, e eu penso nele todo o tempo. Ele está sempre na minha mente, Ele está sempre no meu caminhar, na minha vida, porque Ele me amou e a si mesmo se entregou por mim. Por isso,
a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Amados irmãos, que essas palavras venham nos dar cada vez mais satisfação de adorar a Deus. Essas palavras encham a nossa alma de alegria e de gozo espiritual. Que essas palavras venham nutrir em nós uma gratidão cada vez maior, gratidão por tudo que Jesus fez por nós. Estamos aí encerrando a Páscoa, lembrando de todo o sacrifício que Jesus fez por nós, porque o sacrifício dele não foi só na cruz. A cruz foi o ápice do seu sacrifício expiatório, mas a vida toda de Jesus foi sacrificial, porque ele esqueceu dele mesmo, ele negou a ele mesmo e pensou somente no próximo, ele amou só ao próximo, ele fez tudo em favor de nós, curou, libertou, transformou, purificou, levantou mortos, pregou a palavra de amor, de perdão, alimentou multidões. Jesus fez tudo em favor do seu próximo. Jesus fez tudo em favor de nós, pecadores ainda, expressando o seu amor, uma vida sacrificial que teve como ápice a cruz do Calvário. Então, irmãos, pensemos, se Jesus não tivesse morrido naquela cruz, nós não teríamos essas bênçãos todas. Essas coisas todas não teriam acontecido. Então vamos valorizar mais ainda essa obra que Cristo realizou por nós. Vamos valorizar mais ainda, porque às vezes temos tantas coisas, tantas bênçãos, e por termos tanto, muitas vezes não valorizamos. Então é bom a gente pensar o contrário. E se não tivéssemos? E se ele não tivesse feito tudo isso? O que seria de nós? Que o Espírito Santo continue falando aos nossos corações. Que essa palavra continue nos edificando. E que Deus, na pessoa de Jesus Cristo, seu Filho amado, venha tornar as nossas almas cada vez mais ternas, cada vez mais cheias de graça, cada vez mais propícias à ação do seu Santo Espírito. Esse é o meu desejo, essa é a palavra, essa é a minha oração para você, para mim e para toda a igreja do Senhor Jesus, hoje e sempre. Amém, irmãos? Que Deus abençoe, em nome de Jesus.